Então eu separei o topo da lateral para você ver melhor até onde eu vou cortar com a técnica de pente corrido. O pente corrido nada mais é do que você levantar o cabelo com o pente e cortar com a tesoura. O que eu faço aqui, ó? A ponta do pente fica encostada na cabeça, né, no couro cabeludo, enquanto a base, né, dá uma certa distância. É aí que eu controlo a primeira altura que eu vou cortar. E no movimento da mão que a gente faz a gradação, ou seja, que deixa o pezinho do cabelo mais curto e à medida que vai subindo eu vou distanciando o pente da cabeça, tá certo? E o grande segredo aqui é o seguinte: o pente ele vai subindo devagar e dando esse formato, né, essa gradação, distanciando da cabeça. E a tesoura não para de cortar. Se você manter essa sincronia, não vai ficar nenhum degrau para você acertar depois, entende? É claro que você vai ter que dar algum acabamento no final, mas o importante aqui, ó, é fazer algumas vezes no mesmo lugar, vai subindo o pente bem devagar, certo? E cortando com a tesoura todo o cabelo que cair na base do pente. O pente corrido pode parecer complicado para quem está iniciando, é mais por conta do movimento mesmo, mas depois que você aprender, vai ver que é até mais fácil do que corte com máquina, né? Você ganha até tempo aí. Aí muitos podem me perguntar, como que você faz para deixar os dois lados do mesmo tamanho? Observe bem, sempre que eu pego o cabelo com o pente, fica um cabelo ali do lado ó, mais curto, que eu já cortei, e eu vou usando ele como referência, olha só. Esse cabelo mais curto aí, eu alinho o pente ali e corto aquele cabelo mais comprido. E aí eu consigo levar o comprimento de um lado até o outro lado da cabeça, tá certo? Eu tô fazendo aqui mais rápido porque é no meu dia a dia mesmo, só que você vê que a técnica ela é bem simples, ó. A máquina de corte funciona como se fosse o pente corrido. O pente de máquina levanta o cabelo e a lâmina corta. Aqui é o pente de corte e a tesoura. Esse movimento aí, ó, com o pente e a tesoura, você consegue treinar separadamente, tá? Quando eu estava começando a cortar cabelo, eu treinava bastante esse movimento e aí, na hora que eu fui cortar o cabelo com tesoura mesmo, eu senti um pouco mais de facilidade. Então observe bem como que eu estou fazendo aí. Para tirar o cabelo de cima da orelha com a tesoura, é importante você puxar a orelha do cliente um pouco para trás, ó. E aí você vai tirando o excesso. Quando a orelha voltar para a posição normal, você vai ver que fica bem rente, não fica aquele pezinho muito alto, né? Então assim, eu tiro um pouco de cima da orelha, acerto aí esse contorno do perfil mesmo, ó. Como é um corte todo na tesoura, eu não vejo a necessidade de fazer aquele acabamento muito cavado, entende? É só o excesso mesmo para dar um aspecto mais natural, combina bastante com esse estilo mais social. Então você vê que eu tiro primeiro de cima da orelha com a tesoura e na hora que for fazer a parte de trás, né, do pezinho, eu uso a máquina de acabamento, que eu sinto um pouco mais de confiança para deixar retinho mesmo. Só eu observando aí como que eu estou fazendo. Como esse cabelo na parte de cima vai ficar maior, o que eu faço para facilitar a puxada de mecha? Eu penteio para o lado, ó. E quando eu pego a mecha, ela vem separada na minha mão, não vem o cabelo de trás embolado. Dessa maneira você consegue fazer um corte mais limpo. E olha só, já cortei a primeira mecha da frente, e agora aqui eu vou usando ela como referência para cortar as mechas de trás. Só tem um detalhe, ele quer que a franja fique maior, então à medida que eu for indo para trás, eu vou cortar um pouco mais. E aí se você olhar de lado, você vai conseguir enxergar meio que uma rampa no cabelo, né? O topete maior e a parte de trás menor. E outra coisa muito importante, sempre que você pegar mechas na parte de cima, mantenha a sua mão reta, principalmente quando for no topo da cabeça, porque aí você não vai correr o risco de deixar um lado maior que o outro, beleza? E sempre pegue mechas uma mais próximas da outra, mais ou menos a distância de um dedo. Então eu cortei já o meio do cabelo, agora tu viu que eu dividi ali, ó, e tô pegando um pouco mais pro lado. E agora fica mais fácil, aí eu pego a mecha e alinho com aquele cabelo do meio que já tá cortado. Nessas beiradas, a única coisa que eu tô fazendo aqui que vale ressaltar
eu estou deixando a minha mão levemente inclinada para baixo, meio que dando um formato de meia lua no topo, ou seja, o topo da cabeça fica reto e nas beiradas vai inclinando para o lado, porque eu vou encaixar, eu vou conectar o topo com as duas laterais, então não tem a necessidade de deixar retinha a mão e ficar aquele cabelo muito grande. Sempre que eu corto o topo em alguma posição, eu volto conferindo. Agora eu estou pegando a mecha inteira de um lado até o outro e vendo se não tem nenhuma ponta que ficou solta ou que eu não cortei ainda. Depois a gente vai conferir na posição contrária que a gente cortou. Como a intenção desse corte é deixar a franja maior, na hora de conectar o topo com a lateral você tem que tomar um certo cuidado, olha só. Eu aqui puxei a mecha, abri um pouco a minha mão, né, para fora e ainda puxei a mecha, ó, um pouco mais para trás, não tão perto ali da entrada, ó. Por quê? Se eu cortasse muito ali na frente, poderia ficar um buraco na franja. Então eu puxo para trás, inclino a minha mão para fora e aí vai ficar uma gradação bem legal e ainda assim a franja conectada com a lateral, beleza? Aqui eu já tô pegando também a parte de trás ali, ó. Essa parte que eu tô pegando agora a gente chama de coroa. É uma parte onde a cabeça normalmente é um pouco mais batida, então eu vejo a necessidade de abrir um pouco a mão para preencher com o cabelo, e quando você olhar de lado fica um formato muito legal, né? Quando você vai ver que o pezinho está mais curto e à medida que vai subindo o cabelo vai ganhando comprimento, vai ganhando volume e fica uma forma muito bacana. Do mesmo jeito que eu conectei um lado, eu vou conectar o outro. E aqui, ó, o cliente penteia o cabelo para esse lado, mas se depois ele quiser pentear para o outro lado, ele também tem a possibilidade, já que o cabelo está conectado dos dois lados. É claro que tem clientes que vão preferir que você deixe aquela risca, né, para ele poder dividir e tudo mais, mas na maioria dos casos, no meu dia a dia, eu sempre prefiro conectar dos dois lados. Eu vejo que fica um corte mais prático, né, um corte fácil de arrumar. É nesse momento que eu estou conferindo as mechas na parte de cima. Lembra que eu cortei naquela posição de frente, né? Agora eu pego de lado assim, ó, e vou tirando os degraus, né? Umas pontas maiores que ficam de uma mecha para outra. Isso aqui sempre vai acontecer e é importante você conferir essas mechas para que não fique marcações na parte de cima. Da mesma forma que fica degrau na lateral, também fica no topo, se você não tomar esse cuidado. Você viu que o passo a passo é muito simples, né? Primeiro eu fiz a lateral do cabelo, fiz o pezinho, depois cortei o topo, conferi o topo, fiz a conexão, né? Puxando na mecha mesmo, é um corte todo na tesoura, e agora eu vou secar para fazer um acabamento no cabelo, para ver se eu preciso ajustar algum detalhe, tirar algum degrauzinho. Sempre é bom você fazer essa conferência, né? Com o cabelo seco. Vai acompanhando aí todo o passo a passo e no final você vai ver como que ficou esse corte.